Tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós trabalharmos literatura. E nesse período que a gente tem trabalhado literatura, vocês já pararam para pensar quanta coisa a gente já conversou sobre os textos? Quantos textos diferentes a gente já conseguiu fazer a leitura? E você? Você já se apaixonou pela literatura? Já começou a fazer as suas leituras, aquelas que você mesmo faz as escolhas? Porque, claro, aqui a gente mostra para vocês algumas possibilidades de textos, mas eu sei que você tem um gosto particular, que às vezes o seu gosto não é o mesmo do gosto dos textos que estão apresentados, mas por isso eu te convido, sim, faça as leituras, procure se encontrar com essa leitura, com esses textos literários, divertir-se com esses textos literários, porque os textos, eles nos fornecem tudo isso, né? A gente pode conhecer os personagens, já falei tantas vezes isso para vocês. A gente pode viver os personagens, estar naquele local com os personagens e imaginar-se, sim, ali naquela história, como aquele personagem ou como um participante, né, também da história, não necessariamente fazendo a substituição sua pelo personagem. Não, você pode se incluir naquela história como um amigo, como uma amiga, como um parente. Pode ter, olha só as possibilidades que você pode ter e quem sabe ali você acaba criando uma outra história. Já pensou nisso? De criar outras histórias a partir de uma história que você conheça, que você gosta. Vocês já vão entender por que eu estou falando tudo isso. Então, para a gente iniciar hoje, eu trago para vocês, olha só. A América Latina corresponde aos países da América que possuem como línguas oficiais o português, que no caso é o Brasil. O francês, que está lá, o Haiti e as ilhas do Caribe. E o espanhol, que são os restantes dos países. Todas elas oriundas do latim. Então, eu chamo a atenção de vocês que a gente vai falar da América Latina. Então, tem todas essas línguas. Então, tem o português que nós falamos aqui no Brasil, tem o francês, que é lá do Haiti, e a gente tem recebido muitos haitianos aqui, muito próximos da gente, tem os haitianos. Então é interessante, às vezes, a gente entender ali de onde eles vieram, qual era a língua que eles falavam, tentar conhecer um pouquinho das histórias. Olha só a dica que eu estou dando para vocês. Um pouquinho das histórias daqueles países, as histórias que são contadas naqueles países. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha só, eu trago para vocês esse livro que nós vamos conhecer hoje. Nós vamos conhecer esse livro, Contos Populares para Crianças da América Latina. Como vocês podem observar, o livro já está bem datado, ele está bem amarelado. Conseguem perceber como ele está bem amarelado? Por quê? Porque é um livro lá dos anos de 1980. Conseguem pensar? Olha, 1980, então já há mais de 40 anos que tem esse livro aqui e que vai contar esses contos populares, né? Mas contos populares de onde? Contos populares da América Latina. Você conhece algum conto popular aqui do Brasil? Você conhece algum conto popular do Brasil? Já pensou sobre isso? Depois pergunte para alguém, se tiver alguém aí próximo a você nesse momento, pergunte, conhece algum conto popular? Mas se não tiver, pergunte depois, conhece algum conto popular? E quem sabe essa pessoa vai fazer essa contação desse conto popular para você. Então é bem interessante a gente ir conhecendo. Então, olha só, este livro traz 8 contos populares, cada um de uma região da América Latina, ou seja, República Dominicana, Colômbia, Guatemala, Nicarágua, Venezuela, Equador, Peru e Brasil. Então, este livro vai trazer os contos desses países. E o Brasil ali está incluso. Mas eu já vou dar uma dica para vocês que o conto que nós vamos ler não é do Brasil, não. É de um outro país. E por isso eu já te convido para a gente ver algumas imagens. Então, veja algumas imagens. Preste bem atenção nessas imagens. Tente relacionar essas imagens a alguma coisa que você já tenha visto na TV ou visto em livros, mas tente fazer algumas relações. Então, apresento para vocês a nossa primeira imagem. Olha só, nessa imagem, o que você vê? De qual local será que é
essa imagem? Será que essa imagem é do Brasil? Será que é de outro país? Mas se for de outro país, de qual outro país pode ser? Olha a outra imagem que também apresento para vocês. E essa? Conhece essa imagem? Já viu algo assim? Ou na TV, ou na internet, ou em livros? Sabe de onde essa imagem é? E agora coloco para vocês essas mãos trabalhando. Essas mãos trabalhando remete a quê? Lembrem-se, nós estamos falando da América Latina, certo? E agora eu te convido para quê? Agora a gente já viu as imagens, nós já vimos as 3 imagens, tá? Essas imagens estão relacionadas, certo? E agora eu te convido para a gente pensar um pouco. De acordo com as 3 imagens, aquelas 3 imagens apresentadas, de qual país da América Latina será a nossa história de hoje? Vou dar um tempinho para você escrever ou mesmo pesquisar e eu já volto. Então, pensou aí nas possibilidades de país? Marcou só um, marcou mais de um, porque você ficou na dúvida, talvez. E agora, se eu te apresentar essa bandeira. Olha só, eu tenho esta bandeira. Eu vou dar mais um tempinho para você, caso você não tenha marcado, pesquisar sobre essa bandeira e eu já volto. Então, deu tempo para você pesquisar? Será que você precisou pesquisar? Ou você sabia? Será que você é uma daquelas pessoas que gostam muito de bandeiras? Eu, particularmente, acho essa bandeira muito bonita. E claro que nós sabemos que é uma bandeira de um dos países da América Latina. Olha só, nós temos a bandeira do Peru, certo? Peru aí, aqui da América Latina. Agora, a partir de agora, então a gente já sabe que tem relação com o Peru. O conto que nós vamos fazer a leitura é lá do Peru. Então, é o conto escolhido do Peru. Agora, a gente vai ver outras imagens. Mas, de novo, imagens, professor? Sim, por mais que você já saiba qual é o país, a gente vai precisar ver outras imagens para você pensar sobre o nosso conto. Olha só as imagens que eu vou trazer para vocês. Tenho esta imagem. Já viu isso em algum lugar? Será que você já esteve em algum lugar que tem essa planta? Perceba que essa planta tem uns frutos. São os frutos o nosso interesse. E o fruto dessa planta é esse aí. Esse é o fruto da nossa planta. Então, agora, conhece esse fruto? Já viu esse fruto em algum lugar? Nem que for no supermercado, já viu esse fruto no supermercado? É uma daquelas pessoas que conhece o fruto? É uma daquelas pessoas que gosta do fruto? Então, será que você já experimentou? Gostaria de experimentar? Porque é um fruto
Muito bonito. Gostaria de experimentar, caso você não conheça? Fico aqui curioso, você sabe que eu sou curioso. Claro que eu fico curioso para saber o que você pensa a respeito aí dessa fruta. Ah, professor, não sei muito bem o que é isso aí não. Parece alguma coisa, olha só. Agora a gente vai observar mais imagens e nós vamos pensar no título da história. Então, já convido você, preste bem atenção. Vou mostrar as imagens para vocês e vocês vão pensar no título da história, nas possibilidades de títulos. Então, vocês podem, talvez, alterar as imagens de lugar, não precisa necessariamente ser na ordem. Você pode alterar as imagens de lugar e tentar formar um título, um possível título para a história, ok? A primeira imagem que nós temos é esta. Esta imagem remete o quê? Lembra o quê? Depois nós temos aquela imagem do fruto. Olha só o fruto ali, como ele realmente é belíssimo, ainda mais cortado, parece muito bom. E agora eu tenho uma imagem que possivelmente vocês conheçam, né? Seja mais próximo de vocês, que é esta. E agora, qual será o título da nossa história? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, quais possibilidades de títulos você colocou aí? Será que tem alguma coisa a ver com anjo? Será que tem alguma coisa a ver com folhas? O fruto parece que realmente vai entrar no título da nossa história. Caso você não tenha conseguido saber o título da história, não se preocupe. Significa que você criou outros títulos possíveis, certo? Mas depois que você descobrir o título da nossa história, pergunte para alguém mais velho que você, aí alguém bem mais adulto, tá? Não adianta ser aí um adolescente que possivelmente ele não conheça, mas pergunta para alguém mais velho, ou avô, tio, vizinho, vizinha, alguém que seja bem mais velho, que possivelmente esta outra pessoa vai saber do que nós estamos falando, porque o título da nossa história, olha só, é A Vara de São Marmelo. Muito bem, esse é o título da história. Vixe, professor, só com esse... Nunca nem ouvi falar disso, mas é por isso que eu chamo você para nós pensarmos. Já ouviu alguma história sobre a Vara de São Marmelo? O que a narrativa com esse título poderia nos apresentar? Então, por mais que você não tenha, olha só, presta bem atenção, nunca ouviu falar, né, a Vara de São Marmelo, não conhece nenhuma história, mas assim, por mais que você não conheça, o que a história poderia nos apresentar? Porque você já sabe que marmelo é um fruto. Então, o que a história poderia nos apresentar? Um tempinho para você e eu já volto. Então, que história será que essa narrativa, né? A
vara de São Marmelo vai nos trazer. Lembrando, vou sempre lembrar vocês, tá? Que nós estamos tirando aqui deste livro Contos Populares para Crianças da América Latina. É um livro, lembra que eu falei para vocês já? É um livro lá dos anos de 1980. Talvez você até conheça a história já. Talvez você já até conheça esses contos, essa história. Mas pode ser que ao longo do tempo essas histórias são modificadas. Porque vocês lembram que a gente já falou que os contos, por serem tradições orais ali, ao longo do tempo eles vão sendo alterados. As pessoas vão colocando de acordo ali com alguma coisa da sociedade. Então é muito comum você, conheço isso, já ouvi isso em algum lugar, mas é diferente. Não tem problema, porque os contos, tendo ali o seu princípio nas narrativas orais, eles podem sim se alterar ao longo do tempo. E falando dessa edição, que é dos anos de 1980, nós temos aí mais de 40 anos. Então, afinal, eu te convido para a gente fazer a leitura A Vara de São Marmelo. Acompanhem comigo. Casimiro, um camponês simples e trabalhador, morava com seu irmão Ferdinando em uma casa simples em um sítio. Mas o problema de Casimiro era que Ferdinando era um rapaz forte e habilidoso, mas preguiçoso. Para ser mais exato, era super preguiçoso. Passava o dia todo contemplando as mãos e Casimiro tinha que levantar a cerca do sítio, carregar tijolos, tirar os animais do curral, ordenhar as vacas, regar a horta, consertar o telhado da casa e levar as couves e as cebolas para o mercado. Levantava-se ao alvorecer e despertava o irmão dizendo: Ferdinando, vou até ao mercado levar as verduras. Prepare o café que eu volto logo. Ferdinando, vendo da janela que as estrelas ainda brilhavam no céu, respondia: Já estou levantando, Casimiro, já estou levantando. Quando Casimiro saía, ele se virava para o outro lado e dizia: Só mais um pouquinho, e voltava a pegar no sono. Nesse momento, que nós já fizemos a leitura da introdução da nossa história, eu chamo a atenção de vocês para esse finalzinho. Só mais um pouquinho e voltava a pegar no sono. Já aconteceu isso com vocês? De vocês estarem ali dormindo, né? Você tem um compromisso, está ali dormindo e aí você fala só mais um pouquinho e quando você percebe, você perdeu a hora, aí depois você tem que acabar fazendo tudo correto, correndo, ou mesmo perder o compromisso que você iria por conta desse só mais um pouquinho. Será que é isso que vai acontecer com esse nosso personagem Ferdinando? Porque a gente já percebeu e já foi dito pelo nosso narrador que ele é uma pessoa preguiçosa. Eu te convido para a gente pensar um pouquinho. Olha só, qual poderia ser a reação de Casimiro ao chegar e ver que o irmão continuava dormindo? Afinal, esse só um pouquinho a gente sabe no que vai dar. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, poderia ser, né, a reação do nosso personagem ali? Qual seria a sua reação? Se você tivesse que fazer ali
tudo, e daí você dissesse, né? Deixava uma tarefa, olha, faça isso que eu volto logo. Se você chegasse e nada tivesse feito, qual seria a sua reação? Ou será que você está na outra ponta da história? Que alguém deixou uma tarefa para você e você, com essa história de mais um pouquinho, perdeu e a pessoa chegou e você não fez o que deveria ter sido feito. Olha só, seria um ótimo momento para a gente poder ali conversar e discutir isso junto sobre essas nossas histórias de vida, que agora a gente acaba tendo aí essas histórias de leitura. Mas vamos continuar porque a gente precisa saber como que essa história vai acontecer e, afinal, e esse marmelo? E essa vara de São Marmelo? Até agora, nada, professor. Será que vai aparecer mesmo? Ah, vai. Isso eu garanto para vocês. Então, acompanhem comigo. Depois de algum tempo, Casimiro chegava e o que encontrava? O fogão ainda frio, os animais trancados no curral, as vacas gemendo porque ninguém as havia ordenhado. Ainda era preciso preparar o queijo, varrer o estábulo, cozinhar, lavar e estender a roupa. Ferdinando, levante-se, dizia Casimiro. Ferdinando esfregava os olhos e dizia, bocejando: ai, que dor de cabeça, que dor nos olhos. Minha testa está pegando fogo. Não vou me levantar hoje. O pobre Casimiro olhava para ele com pena, pensando que seu irmão estava a ponto de morrer, e dizia: está bem, Ferdinando, está bem. Fique deitado que eu levo café para você. Casimiro entrava na cozinha, removia as cinzas, soprava as brasas e atiçava o fogo. Depois acendia o forno, ordenhava as vacas, batia a manteiga, amassava o pão e, quando tudo estava feito, dizia: pronto, aqui está o seu café, Ferdinando. Pobrezinho, não morra, por favor. Ferdinando tomava o leite, comia os pãezinhos com manteiga e ficava todo contente. Pouco depois, voltava a se queixar. Que dor nos olhos, que dor nas mãos, que dor no peito. Então, encostava a cabeça no travesseiro e pegava no sono. Casimiro saía do quarto na ponta dos pés, dizendo baixinho: não se levante, Ferdinando, não se levante. Casimiro consertava o telhado, cercava o curral, levava os animais até o rio e depois os deixava pastando, semeava e voltava para casa perguntando: como você está, Ferdinando? Estou mal, me doem os ossos, a face, as sobrancelhas e as pálpebras, repetia o rapaz. Paro novamente neste momento da leitura, que a gente viu, né, que ao que tudo indica, trata-se ali apenas de dois irmãos, né? Até agora nós não sabemos a idade desses irmãos, né? Lembram que são contos e contos eles acabam não detalhando tanto os personagens. Nós não sabemos a idade deles, mas tudo indica que eles moram sozinhos, que são apenas os dois, né? Que moram ali naquele sítio. Então um acaba cuidando do outro. E o Casimiro, muito, né, tendo ali muito cuidado com o irmão Ferdinando, acaba fazendo o trabalho todo sozinho. Por isso eu te convido para a gente pensar um pouco mais. Qual seria a sua atitude se você fosse o Casimiro? Neste momento você vai se colocar no lugar do personagem. Qual seria a sua atitude? Um tempinho para você e eu já volto.
Então, eu fico curioso para saber qual seria a sua reação. Por quê? Porque Casimiro é aquela pessoa que faz tudo, né? Será que você brigaria com o seu irmão por ele estar ali se enrolando para fazer, mostrando preguiça? Ou será que você era daquelas pessoas que iam realmente querer ajudar, porque sabia que ele estava ali sofrendo, como ele mesmo diz, o Ferdinando, que está com muita dor, inclusive dor na sobrancelha. Interessante essa dor na sobrancelha. Mas vamos continuar a nossa história para a gente saber, afinal, quando entra essa vara de São Marmelo. Olha só. Coitado, fique na cama que eu vou preparar o almoço. Então o homem batia a carne seca, preparava a sopa, tostava o milho, moía o milho verde e fechava as pamonhas. E quando tudo estava pronto, cheiroso e fumegante, levava para ele na cama dizendo: Ferdinando, não se preocupe que eu já trouxe o almoço. O rapaz comia tudo e quando já estava terminando, começava novamente a se queixar. Que dor nos pés, que dor nas unhas, que dor nas costelas. Fique na cama, homem, você me preocupa, pedia Casimiro e voltava ao campo para trabalhar. E assim passavam os dias, até que certa manhã, quando Casimiro estava consertando o telhado da casa, passou um amigo e lhe perguntou: Olá, Casimiro, como vai? Ainda não terminou de consertar o telhado? Já estou terminando, Valentim. O que você me conta? Conto que estou encafifado com meu irmão. Desde que nos mudamos aqui para o sítio, ele não se levanta da cama. Tem dor nos olhos, na cabeça, nos pés, no nariz, nos joelhos, nas mãos. Dói tudo. Desça daí, Casimiro, que eu quero ver seu irmão. Casimiro desceu do telhado, abriu a porta da casa, levou o amigo até o quarto do doente e, quando entraram, encontraram o irmão dormindo placidamente. Daí a pouco, ele acordou choramingando. Ai, 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 que dor nos cabelos, que dor nas pestanas, que dor no rosto, que dor de dente. Meus ouvidos estão zumbindo. E esse aí? Quem é? Coitado do meu irmão, não vá morrer, pelo amor de Deus, dizia Casimiro, segurando preocupado as mãos do irmão. Não se preocupe, este é meu amigo Valentim. Hã? Exclamou Valentim e chamou o amigo para fora do quarto. Venha cá, compadre, venha. Já sei o que tem o seu irmão e conheço um santo remédio para isso. E agora que nós chegamos nesta parte, eu trago para vocês mais um momento para a gente pensar, refletir, pensar em toda a nossa história desde lá no início. Olha só, qual poderia ser o remédio que Valentim conhecia? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensou em qual poderia ser esse remédio que ali o Valentim, o compadre ali do Casimiro conhecia? Será que vai fazer algum tipo de xarope com o fruto ali do marmeleiro? Né? Será que é isso que vai acontecer? Mas e a vara de São?
que será que vai acontecer? Ah, será que é algum tipo de raiz que vai utilizar para fazer? Né? Muitas possibilidades podem acontecer. E é claro que a gente vai descobrir juntos o que acontece. Então acompanhem lá. Casimiro caiu de joelhos dizendo: darei a você tudo o que me pedir, contanto que cure o meu irmão. Trata-se de um santo milagroso que vai curar imediatamente e para sempre todos os males desse rapaz, afirmou Valentim. E você não tem esse remédio aí para me dar, compadre? Perguntou Casimiro ansioso. É para já, respondeu Valentim, dando-lhe uma vara de marmelo. O único remédio que pode curar o seu irmão é a vara de São Marmelo. E o que é que eu faço com ela? Perguntou o bom Casimiro. Basta mostrá-la de longe, que você vai ver como seu irmão ficará bom depressa. Não me diga, só assim, de longe? Na manhã seguinte, Casimiro acordou cedo. As estrelas ainda brilhavam no céu. Imediatamente despertou o irmão, dizendo: Ferdinando, levante-se para preparar o café, que hoje eu não vou ao mercado levar os repolhos e as abóboras. Hoje vai você. Paro novamente a nossa história, porque agora, né, a vara de São Marmelo já apareceu na história. Diz o Valentim que vai ser um santo remédio, né? E o Ferdinando, já com o remédio em mãos, já chega com uma outra postura, né? Ele já diz que não vai, que é o irmão que vai. Mas olha só, como você acha que Ferdinando reagirá à ordem do irmão? Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Então, como você acha que o Ferdinando vai reagir? Porque ali a gente já percebeu que é uma ordem, né? Será que o Ferdinando vai realmente levantar ou será que ele vai inventar as dores, né? É interessante a gente pensar nessa mudança de postura, mas a gente vai continuar a nossa história para saber como que isso vai acabar. Então, vamos comigo. Ferdinando imediatamente começou as queixas. Ai, 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 me dói tudo, das costelas aos joelhos, dos joelhos aos calcanhares e da cabeça ao pescoço. Casimiro levantou a vara, olhou firmemente para o rapaz e disse: Meu querido irmão, já tenho o remédio que vai curar todos os seus males. Com isto acabarão todas as tuas dores. Aqui está ele. E levantando a voz, acrescentou: Levante-se e prepare o café. Ao ver a vara, Ferdinando levantou como que movido por um terremoto. Imediatamente saiu para a cozinha, removeu as cinzas, acendeu o fogo, correu até o rio, trouxe água, saiu para ordenhar as vacas, pôs o leite para ferver, bateu a manteiga, amassou o pão, limpou a mesa e serviu o café. Terminada a refeição, ele lavou as xícaras, tirou os animais do curral, varreu a casa, limpou a cozinha e pôs tudo no seu devido lugar. Em seguida, carregou os burros com as verduras e rapidamente se dirigiu ao mercado. Casimiro
estava atônito. Era absolutamente certo o que dissera seu compadre Valentim. A vara de São Marmelo era um santo remédio. E agora a gente chega ao fim do nosso conto e vimos que sim, que a vara de São Marmelo era um santo remédio e ajudou ali, né, o Ferdinando a acordar para a vida, deixar a preguiça de lado. Mas nós vamos refletir mais um pouquinho. Quais outras formas Casimiro poderia ter encontrado para curar o irmão? Vejam que o curar está entre aspas, né? Porque a gente sabe que o Ferdinando não estava doente. Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Então, existem tantas outras possibilidades, né? Além de ameaçar ali o irmão. Mas, enfim, fico curioso para saber qual seria o que, né? Quais outras possibilidades que você colocou aí. Mas então, você gostou? Gostou da história da vara de São Marmelo? É uma história interessante? Conhecia essa história? Depois você pergunte para alguém. Mas eu trago para vocês algo para vocês refletirem a respeito, certo? Se fosse você naquela situação, o que teria feito com o seu irmão ou mesmo irmã? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, eu fico, né, como vocês sabem, e eu já disse isso tantas vezes, vocês já ouviram isso tantas vezes, eu fico curioso para saber, claro que seria um momento ideal para nós conversarmos ali a respeito de quais atitudes poderiam ser tomadas para driblar ali aquela preguiça do irmão. E será que você é uma dessas pessoas? Quem que será que você é, né, nessa história? Com quem você mais se identifica? Com o irmão que faz as coisas ou com aquele que está sempre arrumando uma desculpa para não fazer absolutamente nada? Fico curioso para saber qual é o seu lado dessa história, hein? Mas por falar em curioso, eu trouxe também uma curiosidade para vocês e já com uma
pergunta. Você pode me responder aí, né, o que você acha ou o que você já ouviu. Preguiça é doença? O que vocês acham? Preguiça é doença? Vocês já ouviram? Alguém já falou para vocês assim? Nossa, preguiça é doença. Você já ouviu essa expressão? Sim ou não? Alguém já falou? Normalmente é alguém mais velho que fala isso pra gente, que, né, preguiça é doença. Mas afinal, será que preguiça é doença? O que você acha? Você acha que preguiça é doença? Você acha que ali, na nossa história, no caso ali do Ferdinando, será que era preguiça mesmo? Ou será que existia uma doença? Por isso eu trago essa curiosidade para vocês. Olha só, não há definições médicas ou psiquiátricas que classifiquem a preguiça como patologia, ou seja, como uma doença. Os momentos de ócio são muito indicados para a manutenção da saúde mental. É importante ressaltar, todavia, que a preguiça é sintoma de algumas patologias, como a narcolepsia, que é o excesso de sonolência, a depressão, cujos sintomas incluem passividade e falta de motivação, ou ainda síndromes ligadas ao cansaço, como a síndrome da fadiga crônica. Nesse sentido, é importante estar atento à relação que é estabelecida com a preguiça. Resumindo e respondendo, nem todo preguiçoso está doente, mas algumas pessoas, quando doentes, apresentam preguiça entre seus sintomas. Olha só que interessante quando a gente faz essa pergunta. Preguiça é doença? Porque às vezes, igual conforme nós fizemos a leitura, às vezes não se trata da preguiça. Se trata de outras patologias, de outras doenças, todas que podem estar relacionadas com a preguiça. E quando fala que o momento de ócio, ou seja, aquele momento em que você está relaxando, que você não está fazendo nada por obrigação, certo? Então, esse momento de ócio é muito importante, né? Você tem que ter, sim, esse momento de relaxamento, né? Mas ali, conforme dito e conforme aconteceu na nossa história, não é todo o momento. Por quê? Porque a preguiça ela pode estar ali por trás de outras doenças. Então, é interessante. Ah, professor, às vezes eu sinto preguiça. Não, às vezes sentir preguiça é uma coisa. Então, somos humanos, claro que a gente sente preguiça mesmo. Então, isso é comum de acontecer, certo? Mas se for além da conta, é interessante você já ir pensando. E agora, uma outra pergunta. Existe cura para a preguiça? Será que existe cura para a preguiça? Vamos ver? Olha só. Como a preguiça não é considerada uma patologia, não se pode falar em cura, mas algumas mudanças podem diminuir significativamente a moleza e fornecer novas formas de energia e motivação. A prática de exercícios físicos é uma dessas mudanças. Algum acompanhamento terapêutico também pode ser indicado na tentativa de buscar compreender as causas da preguiça ou ainda resgatar antigas atividades consideradas prazerosas. Além disso, alimentos mais leves e dietas mais balanceadas parecem estar diretamente ligados à disposição para as atividades. Então a gente sabe, né, que como não é patologia, não vai ter uma cura. Isso a gente já sabe. Mas nós temos ali algumas dicas do que nós podemos fazer para tirar essa preguiça que a gente sente no dia a dia. Então, atividades físicas, cuidar com a alimentação, alimentos mais leves, porque a gente sabe que o alimento ele está relacionado, né, com o funcionamento do nosso corpo. Então, se a gente come coisas muito pesadas, né, para digerir esse peso da alimentação, é claro que nós vamos ter ali, né, uma indisposição e vamos ficar preguiçosos. Claro que eu espero que você não seja essa pessoa preguiçosa, assim como era o nosso Ferdinando da nossa história. E a gente já viu ali, né, que ele não foi curado. Por quê? Porque não existe cura por não se tratar de uma doença. O irmão Casimiro apenas deu ali um alerta para ele, e foi um alerta muito bem dado, porque ele se despertou mesmo para a vida. Por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu te aguardo na nossa próxima aula. Até lá!